e Pai, gratidamos por estarmos na Tua presença, obrigado por este privilégio. E nesse momento, Senhor, aqui está o Teu servo, o pastor Jonas, que vai estar ministrando a Tua santa e poderosa palavra. Usa o Teu filho, como o Senhor tem usado, para falar tudo aquilo que necessitamos, que precisamos ouvir, meu Deus, para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Eu não sabia o tema proposto, mas geralmente nesses cultos nós pregamos mensagens nesse contexto. E eu estava preocupado sobre o que eu iria falar. E aí o Senhor colocou esse texto no meu coração. Glória a Deus. Estava proposto falar sobre Elias, mas nós vamos falar aqui sobre essa mulher. E nós temos aqui algumas lições preciosas para a nossa vida cristã. Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Sérgio Santos, sua mãe digna esposa de Manelli, um casal de amigos. Agradecer à igreja pela saudação de bem-vindos, a mim e minha esposa. E nós estamos aqui na casa desta família abençoada que congregou comigo no Brasil, diácono João Luciano, irmã Jo e família, e louvar a Deus pela vida dos demais obreiros, evangelista Darcy, pastor Emerson, evangelista Lucas. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Eu estou um pouco mais perto agora. A princípio nós estamos em Virginia Beach. Nós estamos iniciando um trabalho ali, um trabalho missionário. E só não viemos com toda a família porque estamos aguardando a nossa documentação, que é o visto religioso. Mas em breve eu creio que vai sair e estaremos ali numa grande obra. Versículo 10, Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Tome o seu assento adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Como os irmãos já sabem, eu sou um tipo de pregador que, na verdade, prego ensinando. E eu gosto sempre de observar os detalhes do texto. E esse texto ele é riquíssimo em lições e verdades espirituais para a nossa vida cristã. Sempre que nós lemos um texto, precisamos contextualizar para que os irmãos entendam melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida cristã. Você pode perceber que o versículo de número 10, Lucas inicia contextualizando o lugar, o local, aonde é que essa mulher estava. A Bíblia diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Primeira coisa que precisamos aprender aqui é sobre essa expressão sinagoga. Nós sempre vamos ler sobre sinagoga, por exemplo, no Novo Testamento, e ela vai surgir já no cativeiro babilônico.
Não sei se os irmãos se lembram, quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, quando Jerusalém foi levado para o cativeiro babilônico, eles deixaram de ter um local público para adoração. E em Jerusalém havia o templo de Jerusalém, ali aonde eles se reuniam para adorar e sacrificar ao Senhor. Só que quando eles vão para o cativeiro babilônico, eles não tinham mais um local de adoração. Eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais um lugar onde se sacrificava ao Senhor e também adorava a Deus. E dentro do cativeiro babilônico, nós sabemos também que o rei Nabucodonosor, ele era um tipo de rei que permitia às pessoas de outros lugares, de outras religiões, adorar os seus deuses. Então vai surgir agora aquilo que nós chamamos, na nossa igreja, de pontos de culto, onde você vai reunir-se com pessoas e ali você canta, você prega, você aprende a palavra. E isso começou então a acontecer dentro do cativeiro. Eles começaram a ir nas casas das pessoas e ali começavam então a reunir-se, estudando a palavra, estudando o Torá, e surge-se então a palavra sinagoga. A palavra sinagoga, ela significa lugar de reunião ou uma assembleia solene. Agora, então nós temos aqui, nesse contexto, Jesus dentro de uma sinagoga. Nós não estamos mais falando do Antigo Testamento, nós estamos falando agora do Novo Testamento. E nessa época aqui, do contexto bíblico de Jesus, a história vai dizer que haviam pelo menos 480 sinagogas em Jerusalém. E Jesus sempre estava aos sábados ensinando nas sinagogas. Agora, o que me chama a atenção é que essa mulher estava em um lugar praticamente incomum para ela. Por quê? Porque a sinagoga geralmente tinha um local público, mas esse local era para homens entrar. Havia um lugar para as mulheres, mas esse lugar era separado dos homens. Então ela não tinha muito acesso ao lugar aonde Jesus estava ensinando. E Jesus, quando ele ensinava, ele atraía as pessoas, atraía a multidão. Por quê? Porque a Bíblia diz, por exemplo, Mateus 7:29, que Jesus ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, essa palavra aqui, ensinando com autoridade, dentro desse contexto aqui, a palavra autoridade quer dizer viver o que prega e pregar aquilo que se vive. Em outras palavras, você tem que ter autoridade para falar de diversos assuntos que você faz, realiza. Por exemplo, eu posso falar de oração e não ter autoridade para falar sobre oração. Por quê? Eu falo sobre oração, mas não sou um homem que ora. Eu posso falar, por exemplo, sobre jejum e posso não ter autoridade para falar sobre jejum. Por quê? Porque de repente eu posso não ser um homem que jejua. Então, quando o texto bíblico diz que Jesus ensinava como que tendo autoridade, quer dizer que Jesus tinha propriedade acerca de tudo aquilo que ele falava. Então era isso que fazia a diferença em relação a Jesus e também aos escribas. Agora, o versículo seguinte vai dizer assim: e eis que estava ali na onde? Eu já mostrei para vocês. Estava em uma sinagoga. Estava ali uma mulher. O texto não refere-se acerca do seu nome. É uma mulher anônima. Isso aqui também faz uma grande diferença no texto, porque o nome na cultura judaica era importante. O nome carregava um peso espiritual. O nome carregava uma origem. O nome carregava autoridade também. Só que essa mulher não tinha nome. Era uma senhora anônima, onde praticamente quase não conheciam aonde ela estava, que era naquela
sinagoga. Só que essa mulher não estava ali por acaso. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. E havia esse espírito nela há 18 anos. E a Bíblia vai relatar, vai ser categórica em falar sobre o seu problema. Vai dizer que ela andava curvada há 18 anos. E ela não tinha condições de endireitar-se de modo algum. Isso aqui dá a entender para nós que ela fez como a mulher do fluxo de sangue. Procurou recursos dos médicos, procurou recursos em diversos lugares, mas provavelmente ela nunca conseguiu se libertar desse problema. Por quê? Porque esse problema aqui não era um problema físico, esse problema era espiritual. Então nós aprendemos aqui que nem toda enfermidade que nós sentimos, ela é física. Precisamos aprender que, biblicamente falando, isso mostra que existiam então questões espirituais por trás daquele sofrimento, por trás daquela enfermidade. Então isso nos ensina, biblicamente falando, que existem pelo menos 3 tipos de dores na Bíblia: a dor física, a dor emocional e a dor espiritual. Algumas pessoas, por exemplo, estão encurvadas no nosso meio. Mas encurvadas em que sentido, pastor? Encurvadas em vários sentidos. No sentido espiritual. Às vezes pela tristeza, às vezes por problemas emocionais, às vezes por medo, às vezes por pecado, às vezes por um trauma, às vezes por uma opressão. Então, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que na Bíblia há pelo menos 3 origens de enfermidade. A primeira origem nós encontramos em Jó, capítulo 1, versículo 12, quando nós aprendemos que a enfermidade de Jó foi por causa de uma provação. Então a primeira origem é através da provação. Então às vezes nós ficamos enfermos, é porque Deus está nos provando. A segunda origem que nós encontramos, João capítulo 9, a Bíblia diz que havia um cego de nascença. E esse cego, ele era enfermo dos olhos, tinha problema na visão. E a Bíblia diz que essa enfermidade aqui era para se manifestar o quê? A glória de Deus. Então, às vezes nós ficamos enfermos, é porque Deus quer ser manifestado, glorificado, exaltado, através de uma enfermidade. E a terceira origem que nós encontramos na Bíblia, está aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10, que é a origem maligna. Ou seja qual for a enfermidade que você tem, o que nós temos, quem sabe hoje pode ser o grande dia do seu milagre. De repente você está enfermo, mas pode ser por uma origem maligna. Não quer dizer que você está endemoniada. Pelo contrário, quer dizer que você foi alvo de Satanás e ele lançou sobre você, sobre alguém, esse tipo de enfermidade, como foi no caso desta mulher. A impressão que eu tenho, irmã Maria, é que ela ia ao médico, o médico diagnosticava e falava: olha, você não tem nada. Eu observo, tiro um raio-x, eu faço todos os exames e você não tem nada, você está bem. Mas doutor, eu tenho esse problema, eu não consigo me libertar, eu não consigo me endireitar. E jamais ela conseguiria. Por quê? Porque o texto é claro. O problema era de origem maligna. Isso acontece conosco? Claro, até mesmo comigo. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, lá no Brasil, eu fui pregar num evento sobre família. Eu cheguei no sábado que eu cheguei, eu comecei a passar mal. E eu tinha que ministrar
no domingo pela manhã e domingo à noite. E eu não entendi aquilo lá. Eu falei, mas o que está acontecendo? No domingo pela manhã eu fui ministrar, mesmo ruim, passando mal, ministrei. Passei a tarde ruim, passei momentos difíceis, achei até que à noite não conseguiria, mas mesmo assim ministrei para as famílias. E quando o pastor deu a bênção apostólica, parece que a enfermidade foi tirada como que num passe de mágica. É como que se alguém tirou com a mão aquilo que tudo eu estava sentindo. Eu entendi que era então uma retaliação de Satanás por causa daquele sermão que eu traria para aquelas famílias. Então precisamos, irmãos, identificar essas coisas quando acontece com a nossa vida. Às vezes você já gastou dinheiro com os médicos, dinheiro com farmácia, com remédios, e você não descobre aonde está o problema. De repente o problema pode ser uma retaliação de Satanás, mas eu creio que hoje pode ser a noite do seu milagre, onde Deus vai retirar toda sorte de enfermidade e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Então nós entendemos aqui que somente Jesus conhece a raiz do verdadeiro problema. Agora, sabe o que me chama a atenção? Que essa mulher aqui, mesmo com esse problema, mesmo há 18 anos sofrendo com essa enfermidade, ela não deixava de ir aos cultos da sinagoga. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós não podemos sacrificar o culto por qualquer coisa. Tem gente sacrificando culto pelo aniversário, sacrificando culto por um casamento, sacrificando culto por uma janta, sacrificando culto por coisas banais, por coisas fúteis. E às vezes aqui que está o endereço do seu milagre. Então aprenda a priorizar as coisas de Deus na sua vida. Faça como essa mulher, mesmo debilitada, mesmo enferma, ela estava lá para adorar ao Senhor nosso Deus, para glorificar ao Senhor. E naquele dia estava marcado na agenda do Senhor que aquele milagre aconteceria. Hoje Deus marcou na agenda dele o milagre que você precisa. Ele me trouxe lá de Virgínia para dizer para você: hoje é o dia do seu milagre. Esse problema vai sair, essa enfermidade vai desaparecer e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Agora olha o versículo 11. Por gentileza. O nome dele mesmo? O sonoplasta? Robert. Número 11, Robert, por gentileza. O 11 diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ponto e vírgula. Olha o que o texto diz. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu aprendo aqui 3 coisas interessantes com essa última parte do texto. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Pastor, o que nós aprendemos então aí? Primeira coisa, quando nós estamos nessa postura, porque a postura dela era isso aqui, ó. Ela era curvada. Ela não tinha condições de olhar para o céu. Ela não tinha condições de ter uma visão celestial. Então isso nos ensina que quem foca os olhos na terra esquece das coisas do céu. Olhar para baixo aqui significa olhar para as coisas que são da terra. Então tudo que o maligno quer ver em nós é priorizando as coisas da terra. Ou seja, priorizando a terra
e esquecendo daquilo que o céu tem para as nossas vidas. Lembra de Salmos 122, versículo 1 e 2? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós aprendemos, irmãos, que às vezes o diabo quer fazer com que você fique focando somente nas coisas da terra, priorizando as coisas da terra e esquecendo que os céus têm coisas maravilhosas, extraordinárias para a tua vida. Então foque mais em Deus, aprenda a priorizar a Deus, aprenda a priorizar os céus, porque Deus tem coisas grandes para nós nessa noite. Aleluia! Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando o Senhor Deus tirou Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, olha para os céus, Abraão, conta as estrelas, se você pode contar. Por quê, Senhor? Porque assim será a tua descendência. Quem sabe você pode estar perdendo bênçãos do Senhor por focar somente nas coisas da terra. Tira um tempinho para lembrar do céu, do que o céu tem para você, do que o céu tem para a tua família, do que o céu tem para os teus negócios, e eu tenho a certeza que você verá com outros olhares aquilo que o diabo está tentando tirar da tua vida. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que a terra para nós, como disse Pedro, ela é passageira, porque nós somos peregrinos e forasteiros, porque aqui não é o meu lugar. O meu lugar e o seu lugar é os céus. E se você crê, levante a mão e adore o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. A segunda coisa que eu aprendo com essa expressão: e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Qual é a segunda coisa, pastor? O tempo não limita o poder de Deus. Por quê? O texto é claro. Havia ali uma mulher que com 18 anos estava atormentada com aquele mal. É mal, que era de origem maligna. Mas nós entendemos aqui que o tempo não limita o poder de Deus. Vamos aprender isso aqui. Por quê? Primeira coisa, Lázaro. Lembra de Lázaro? Estava quantos dias no sepulcro? 4 dias. 4 dias no sepulcro. Uma palavra de Jesus resolveu tudo e trouxe Lázaro para fora. 4 dias. Segundo, a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos ela estava com aquele mal? 12 anos sofrendo daquele mal. Tocou em Jesus pela fé, e a virtude do mestre curou aquela mulher. O paralítico no tanque de Betesda estava há quantos anos? 38 anos com aquela enfermidade. E Jesus ordenou que ele se colocasse de pé, tomasse a sua cama e andasse. E ele andou. A Bíblia não faz questão de informar aqui o tempo para nos mostrar, porque o tempo não limita o poder de Deus nas nossas vidas. O sofrimento prolongado aqui não significa que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Não, ela sofria há 18 anos. Era muito tempo esperando o milagre. Mas mesmo assim, eu aprendo 2 coisas. Primeiro, Deus não havia esquecido dela. Segundo, o tempo da promessa para aquela mulher tinha chegado. Agora imagina se fosse um de nós, aqueles que não perseveram, aqueles que não são constantes, aqueles que não são persistentes. Qualquer coisa quer parar, quer desanimar, quer voltar atrás. Só que essa mulher, irmãos, teve
todos os motivos do mundo para parar. Imagine o emocional dessa mulher, abalado. Imagine o psicológico dessa mulher, abalado. Porque essa mulher, pela visão dos judeus, ela era alguém que estava debaixo de um castigo divino. Porque os judeus tinham essa visão de prosperidade. Ou seja, se você é pobre, você está debaixo da maldição. Se você não tem filhos, você está debaixo de castigo. Se você vive assim, você está debaixo de castigo. Então essa mulher, penso eu, não diz a Bíblia, mas eu posso conjecturar, que ela era humilhada pelas pessoas da sinagoga. E mesmo assim, ela não desistiu. Ela não parou, não retrocedeu, pelo contrário. Ela estava lá todo sábado, acreditando que Deus não tinha esquecido dela, como Deus não esqueceu de você. Quem sabe você está há muitos anos na América, dizendo: Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém. Eu posso esquecer, os pastores podem esquecer, mas Deus não tem problema com amnésia. Deus não tem problema de Alzheimer. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu, você pode ficar tranquila, tranquilo, que no tempo dele, Deus vai honrar a promessa e tudo que Ele te falou, assim como Ele fez comigo, Deus honrando as profecias. E hoje eu estou aqui para que o nome dele seja glorificado. Você também vai glorificar, vai bendizer, vai enaltecer. Por quê? Porque Deus se lembra de você e a promessa ainda está de pé. Aleluia, aleluia. O que mais que aprendemos aí, pastor? Deus vê quem sofre em silêncio. Sim ou não? Às vezes eu, como pastor, não consigo. Nós não temos às vezes essa visão espiritual. Às vezes eu tenho gente aqui que está sofrendo, calada, no silêncio, mas Deus está lá com os dois olhos como chama de fogo, observando você. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós somos cristãos, nós temos Deus como Pai. A Bíblia diz que aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, Deus é aquele que guarda. Então nós somos guardados pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Às vezes a gente vacila em pensamentos e murmura achando que Deus não está nem aí para a nossa vida, que Deus não está nem aí com a nossa família, com o nosso ministério, com o nosso negócio. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. A palavra esperar ali é olhar com expectativa prazerosa e confiante. Ou seja, mesmo que eu não estou vendo Deus, mas eu acredito que Deus está me observando, vendo, e ao tempo dele vai acontecer. Aleluia. Quem sabe pode ser hoje o milagre que você precisa. Vai acontecer essa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Outra coisa que aprendemos: o atraso não significa ausência de Deus. Às vezes a gente pensa isso: o Senhor está atrasando. Eu estou como Sara, querendo ajudar, querendo dar um jeitinho brasileiro na situação. Pai, o Senhor está demorando demais. Será que eu não estou orando muito? Será que eu não estou jejuando muito? Gente, promessas de Deus, independente daquilo que nós oramos ou não, ela acontece. Porque maior, segundo a Bíblia, é quem prometeu. Às vezes a gente acha: pastor, eu não estou orando muito não, acho que Deus está longe de mim. Não. Se fosse desse jeito, irmãos, tinha gente que Deus já tinha abandonado há muitos anos. Porque não ora, porque não jejua. Mas não é isso. Então o atraso não significa ausência de Deus. Outra coisa: há milagres que acontecem no tempo certo. Às vezes não aconteceu ainda, por quê? Porque não é o tempo certo. Mas lembra-se de uma coisa: Hebreus 13:8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não deixe o tempo minar, roubar a sua fé.
Mantenha sua fé pungente, sua fé sempre viva, uma fé dinâmica, uma fé poderosa, que independente das circunstâncias, você crê que alguma coisa vai acontecer. Aleluia! A terceira coisa que eu aprendo com essa expressão: e não podia de modo algum endireitar-se. O que nós aprendemos aqui? Por mais que ela andava curvada, essa mulher aqui, viu, irmã Nelly, ela nunca deixou-se de movimentar. Porque tem gente que por causa de uma enfermidade, Darcy, ela se vitimiza. Eu não vou no culto, eu estou com uma dor de cabeça. Eu não vou no culto porque eu estou com o braço doendo. Eu não vou no culto porque eu estou com o joelho meio ruim. Eu não vou no culto por causa disso. Mas essa mulher não tinha isso, pastor Lucas. Não tinha isso. Não tinha. Irmãos, imagina você ficar assim 18 anos, imagina. Mesmo assim, essa mulher estava lá se movimentando. Ela estava curvada, mas não estava parada. Ela fazia conforme as suas forças, aleluia. Ela não perdeu as esperanças, por isso que ela não parou. Ela se movimentava, ela não ficava em casa se lamentando, como que dizendo: eu não vou porque eu estou com isso, eu não vou porque eu estou com aquilo. Não, a Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 11, versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Para de ficar murmurando, para de ficar questionando. Essa mulher chorava sim, mas não parava. Essa mulher estava lá com enfermidade sim, mas não ficava parada. Ela ficava se movimentando, indo na sinagoga, fazendo alguma coisa em casa, mas parado nunca. Então você precisa entender uma coisa: precisa tomar atitude para Deus ser movimentado no trono. Você quer que Deus reaja? Então tome uma ação. Como assim, pastor? Clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Buscar-me-eis, ação, e me achareis, reação. Bate, e ação. Abrir-se-vos-á, reação. Então eu preciso tomar uma atitude para que o céu se movimente ao meu favor. Para de ficar questionando, lamentando, murmurando, e vai se movimentar, vai tomar atitude, vai orar, vai consagrar, vai jejuar, mas faça alguma coisa para que o milagre aconteça. Se você quer, levante a mão, adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Tenho 4 minutos ainda? Não, falta quantos? Falta 15 ainda. É que eu procuro para Ele, né? Ele é o dono do tempo. Vamos lá. Agora olha só o outro texto aqui. Versículo 12. Robert, por gentileza. Versículo 12. Olha que interessante. E vendo a Jesus, eu fico me perguntando: como que Jesus viu essa mulher? Porque o espaço onde ele estava era somente para homens. Como? Então Jesus olhou para ela. Primeira coisa, Jesus vê as pessoas que os outros ignoram. Às vezes a gente ignora. Pai, deixa esse aí para lá. Não, deixa essa irmã para lá. Mas Deus não ignora. Até porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu vivi. Não faz. Eu posso fazer. Nós podemos. Mas o Senhor não. Vendo a Jesus. Talvez muitos tivessem se acostumado com aquela mulher naquela condição. Mas Jesus percebe algo diferente. Jesus percebeu a sua dor. Irmãos, doía. Doía porque eu já conheci pessoas assim. Dói a articulação da coluna. Quem tem algum problema, eu por exemplo tenho um problema no joelho. Dói o meu joelho. E essa semana eu inventei de trabalhar aí, ajudando o irmão Luciano com pintura. Teve uma hora que eu tive que dobrar o joelho. Quando eu fui levantar, quase que eu não levantei, eu caí.
porque eu tenho 35 parafusos no joelho. Então eu sinto muita dor. Se eu pular aqui, aí embaixo eu sinto dor. E não é dorzinha não, é dor mesmo. Então Jesus percebeu a dor dessa mulher. Imagina agora essa mulher entrando na sinagoga encurvada. Irmãos, todo mundo olhava. Sabe quando a gente entra na igreja? Está conosco fulano de tal. Quem que não tem a curiosidade de olhar para trás para saber quem é a pessoa? É desse jeito. Ninguém olhou para ela como Jesus olhou. O olhar de Jesus é um olhar poderoso. E quando Jesus olha, alguma coisa acontece. Como assim, pastor? Eu anotei aqui 3 momentos em que Jesus olhou para pelo menos 3 mulheres na Bíblia. Primeiro momento, Lucas 8, versículo 14. Albert, Mateus 8, versículo 14. Por gentileza, falei errado. Mateus 8, versículo 14. Leia comigo. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com Jesus fez o quê? Diga, viu. Robert, Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quem é essa? A viúva de Naim. O que Jesus fez? Vendo-a. E a terceira, aonde nós lemos, Lucas 13, versículo de número 12. Versículo 12. E vendo-a Jesus, o que Jesus fez, pastor? Chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. O que nós já aprendemos aqui? Eu vejo a iniciativa de Jesus em operar o milagre. O versículo 12 diz: ele chama a mulher. É aquilo que eu disse: toda ação gera reação. Ele fala a palavra curativa: estás livre da tua enfermidade. Agora, o que eu acho interessante é que quando o Senhor dá essa palavra de comando, eu me lembro de um texto que está em Salmos 40. Mas antes de você colocar, pode colocar, eu quero ler aqui o versículo de número 13. E impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha o que ela fez. Aí eu me lembro agora, Albert, Salmos 40, versículo 2 e 3. Versículo 2, Salmos 40. Por que eu lembro destes salmos? Porque estes salmos vai contextualizar aquilo que aconteceu com essa mulher. Olha o que diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha aí é Jesus, firmou os meus passos. Agora olha o segredo no versículo 3. O 3, por gentileza. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Isso aconteceu com uma mulher, irmãos. Ela tinha na sua boca um cântico, talvez de tristeza, pela situação que ela enfrentava por longos 18 anos. Mas o momento em que Jesus cura, a Bíblia diz que ela glorificava a Deus. Ou seja, ele colocou um cântico novo na boca daquela mulher, e ela começou a glorificar, a bendizer ao Senhor nosso Deus. Pastor, o que eu aprendo com isso? Hoje Deus vai tirar da sua boca esse canto de murmuração, esse canto de tristeza,
tristeza, esse canto de questionamento, e vai te dar cântico de alegria. Ele vai colocar a alegria na tua boca, no teu coração, na tua vida. Por quê? Porque o milagre acontece. O milagre já acontece agora, pelo poder da palavra. Pode receber o milagre que você veio buscar essa noite. Por quê? Porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra cura, a palavra viva, a palavra ilumina, a palavra tem poder. Eu já sinto aqui a palavra curando, renovando, batizando, transformando, curando. E se você sente isso, levante a tua mão e abre a boca, e por 30 segundos adore a Ele, adore, 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 adore. Aleluia! Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs um novo cântico na minha boca. Se coloca de pé. Vamos fazer uma oração. Outro dia eu termino. Aleluia! 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 Eu sinto Deus curando essa noite. Eu sinto Deus operando essa noite. Por quê, pastor? Eu estou pregando sobre cura. Eu estou pregando sobre cura, gente. Glória a Deus. Então, se você tem algum tipo de enfermidade, venha à frente crendo. Venha. Não sou eu quem cura, é Jesus. Jesus é a palavra personificada de Deus. Pastor, Ele vai curar? Claro que vai. Venha. Venha crendo aqui na frente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, isso, pode vir. Venha crendo. Aleluia. 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 Hoje você vai sair daqui com um cântico novo. Um cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. Mestre, aleluia. Eu preciso de um milagre. Vai falando com o Senhor agora. O que você precisa? Toma minha vida. Qual é a enfermidade que te assola? Qual é a enfermidade que te tira você? Tira a paz. Faz tempo que eu não vejo a luz. Tira a sua alegria. Fala com Ele. Sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A tua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Aleluia. Vai falando transforma com Ele. A minha vida. Fala com Ele. Fala com Faz Deus. um milagre. Fala com toca Jesus. nessa hora. Aleluia. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, aleluia. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, meu Deus, muda a minha história, ressuscita
meus sonhos. Transforma minha vida. Vai transformando agora, Me Jesus. faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Vamos orar. Coloca a mão assim no seu coração. Meu Deus. Robert, me dá só mais um pouquinho de som para me finalizar essa oração. Por gentileza, isso, coloque a mão no seu coração. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. E eu creio que curas estarão acontecendo, ou já está acontecendo em nosso meio. Pai, os teus filhos estão aqui como num ato profético e de fé, crendo, Senhor, que o sobrenatural já está acontecendo no nosso meio. Assim como o Senhor estava no meio daquela sinagoga e operou um grande milagre, Senhor, opera, Pai, neste momento agora. Opera, Senhor, na vida da tua filha, do teu filho, que às vezes precisa trabalhar, mas está com problemas, está debilitado. Ó Senhor, alcança os ossos, alcança as articulações, alcança, Senhor, as colunas, alcança, Senhor, os nervos ciáticos, bico de papagaio, alcança, Senhor, os problemas renais, os problemas pulmonares, de coração, câncer, em nome de Jesus, Pai. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu não preguei aqui Camões, eu não preguei aqui Fernando Pessoa, eu não preguei aqui Rui Barbosa, eu preguei aqui a própria palavra, que é Jesus Cristo de Nazaré. A tua palavra é viva, e se ela é viva, Senhor, eu quero ver aqui agora, Pai, milagres acontecendo. Eu quero ver aqui na quinta, na sexta que vem, os teus filhos testemunhando o milagre que aconteceu nos dias de hoje. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, através da tua palavra, eles vão sair daqui curados, restaurados, para que o teu nome seja glorificado. E quem crê, diga: eu creio. Eu creio. Eu já recebi. Eu já recebi O meu milagre. meu milagre. Tome seu assento, adorando e glorificando o Senhor.